No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz. A partir de agora você vai ficar por dentro das notícias do Ministério no Brasil e no mundo. Também vai acompanhar uma conversa muito edificante com o nosso entrevistado de hoje. Então fique ligado com a gente, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. O Giro de Notícias começa aqui em Campina Grande, na Paraíba. O pastor da Igreja Verbo da Vida no Distrito, Isaías Cunha Melo, lançou seu primeiro livro, Do Gelo ao Cristal. O autor contou que a inspiração da obra veio de uma visão recebida de Deus sobre liderança e os 2 medos que podem acompanhá-la. Ao longo da jornada, o leitor será levado em uma grande viagem celestial, desde o embarque até a última página, além de ser incentivado a multiplicar seus talentos continuamente. Para saber mais sobre o livro e como adquiri-lo, é só acessar a matéria completa em nosso portal. Agora a gente segue para a Europa, que está sendo impactada com o ensino e o mover do Espírito Santo. Nos dias 19 e 20 de outubro, a igreja no Porto recebeu a ministra Melody Levin, graduada no Rema lá nos Estados Unidos. A programação contou com a presença de líderes e também de liderados da igreja local. Os irmãos foram inspirados com os ensinamentos da palavra, momentos de louvor e oração, além do mover do Espírito. A igreja no Porto viveu um final de semana transformador para continuar crescendo espiritualmente e realizar a visão que Deus tem para a obra local. Voltando ao Brasil, a igreja em Cumbica, lá em Guarulhos, São Paulo, celebrou 27 anos de existência. A comemoração contou com cerca de 300 pessoas. As ministrações foram do pastor João Roberto Albuquerque e também de Gilcleia Porto. Os líderes locais, o pastor Joel e Adelina Marques, receberam palavras de renovação e foram abençoados, inaugurando uma nova fase em suas vidas e ministério. Parabéns à igreja em Cumbica pelos seus 27 anos de história e nós desejamos daqui que os próximos anos sejam ainda mais frutíferos e cheios da graça de Deus. Para finalizar, a editora Rema Brasil Publicações lançou 3 livros na Conferência de Homens Verbo da Vida. As publicações são de Rosilon Lourenço, Perilo Borba e Tiago Freitas. Cada uma dessas obras vão instruir você em 3 temas importantes para uma vida cristã saudável. Os livros já estão disponíveis no verboshop.com.br. Acesse e garanta o seu. No Verbo Online de hoje, a gente recebe aqui Tiago Freitas. Ele que é professor das escolas Rema, é também autor, escritor e faz parte também da nossa coordenação doutrinária. Tiago, bem-vindo ao Verbo Online. Gê, muito obrigado pelo convite. Uma grande honra, um grande privilégio poder bater um papo aqui com você. Obrigado, feliz e honrado. Tiago, como eu falei há pouco, você ensina no Rema, também ensina na Escola de Ministros, né? Você também tem um blog no nosso portal Verbo da Vida e alguns conteúdos que você gosta muito de escrever sobre eles, né? Por exemplo, escatologia, redenção, ministério. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é que motiva você, o que foi que despertou seu interesse por esses temas. Bom, começando pela escatologia, né? Você mencionou. Eu me converti com o assunto. Eu lembro que assistindo um filme na época bem antigo, Deixados para Trás, uma cena me impressionou muito, o sol queimando os homens com seu intenso calor. Posteriormente fui entender que essa era uma das taças que serão derramadas durante o período tribulacional. Eu fiquei apavorado, morrendo de medo daquilo. E no final daquela sessão ali de cinema, o pastor fez um convite para quem queria render a vida a Cristo. Eu não entendia muito na época o que significava, mas eu calculei. Se render a vida a Jesus significa estar livre disso, eu estou dentro desse negócio. Então, a minha experiência com a escatologia vem de conversão. Quando tive a matéria no Rema em 2010, fiquei muito impressionado, não só com o conteúdo, como a agenda profética, a agenda do Senhor para os últimos dias. E então daí veio a paixão pela escatologia. Os temas relacionados à redenção, né? No Rema nós temos algumas matérias que lidam diretamente com a redenção, tais como autoridade, realidade da nova criação, justiça, aliança de sangue.
E todas essas matérias também produziram um impacto enorme, uma transformação enorme na minha vida, principalmente a justiça de Deus. Então daí o interesse de debruçar sobre o tema, de viver essas realidades, e ensinar foi consequência desse impacto que esse assunto trouxe para a minha vida. Em relação ao ministério, a gente vai ganhando com o tempo sabedoria, maturidade, e aí surge então o interesse, o desejo de ajudar aqueles que estão começando. Então, começando o ministério, passando por fases que nós passamos lá atrás, então daí surgiu também o interesse por esse assunto, principalmente para poder ajudar aqueles que iniciam no ministério e talvez não sabem muito bem o que fazer, procurar aconselhar de alguma forma com alguns passos necessários. Interessante isso que você falou, e eu acredito que pode ser algo bem comum entre as pessoas, que até você estudar escatologia, até você estudar no Rema e passar por essa disciplina, você tem um certo medo, sim, não é? Você se debruça nesses assuntos com certo medo. E assim como foi com você, foi para mim também, quando você entende o que de fato é a abertura dessas taças, como será, e tudo isso que a Bíblia descreve no Apocalipse, você passa a gostar, né? Exatamente. Assim, as pessoas justamente pelo fato de não conhecerem, porque sim, a ênfase muitas vezes que é dada na tribulação, nos juízos da tribulação, e acredito que a ênfase não deveria recair necessariamente nesse aspecto da escatologia. A ênfase deve recair naquilo que vamos experimentar. Então, como filhos de Deus, o que está prometido para nós é corpos de glória, incorruptíveis, imortais. A Bíblia deixa claro que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que nos aguarda, como Pedro diz na sua segunda epístola, o que nos aguarda é um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Você olha para os últimos capítulos do Apocalipse, quando João descreve esse novo céu e essa nova terra, essa eternidade. Dá vontade de ir para lá, né? Deixa o nosso coração, exatamente, deixa o nosso coração desejoso, com expectativa por experimentar dessas realidades. Então, muitas vezes, e é um testemunho que recebo sempre, é superado o medo a respeito do assunto, quando dentro de sala de aula o tema é abordado, é ensinado, e as pessoas saem realmente com seus corações cheios de expectativa, porque esse é o propósito da mensagem, essa é a nossa esperança. Muito bom. Tiago, também você é integrante da coordenação doutrinária, né? E queria que você falasse um pouquinho aí sobre o seu papel na coordenação, como tem sido nesse tempo. Exatamente. Tem sido um tempo maravilhoso, de muito crescimento. Fernanda e Miriam, que são os nossos coordenadores, nos receberam, né, de forma maravilhosa. Temos tido a oportunidade de estar envolvido aqui, né, no centro de operações e poder trabalhar a coordenação doutrinária. A gente brinca dizendo que não é polícia doutrinária, não é o órgão fiscalizador, né, da doutrina do ministério. Pelo contrário, a coordenação existe para preservar o nosso DNA, as verdades que nós cremos. Trabalhamos diretamente com o cuidado com os professores. O trabalho da coordenação envolve acompanhar esses professores, prestar todo o apoio, assistência a esses professores espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Trabalhamos também com a correção de questionários para licenciamento. Então, nos eventos oficiais nós temos sempre o licenciamento, e o candidato a licenciamento tem que preencher um questionário doutrinário que a coordenação doutrinária, junto com seus secretários espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil, nós auxiliamos na correção desses questionários. Trabalhamos também na produção, né, de conteúdo, de material necessário. Sim. Que o Ministério tem a necessidade. Estamos agora envolvidos na correção dos módulos. Então entendemos que os módulos que temos do Rema e das escolas bíblicas, eles são bons, mas podem ficar ainda melhores. Então estamos trabalhando agora na correção desses módulos. Então tem sido realmente um tempo preciosíssimo, de muito crescimento, de muito avanço, e uma honra, um privilégio estar nesse lugar e poder fazer parte dessa visão. Falando sobre isso, uma curiosidade, né? Você, como integrante da doutrinária, a gente vive em um ministério
que exercita mesmo o falar a mesma coisa, né? Isso desde a sua origem havia a preocupação do apóstolo Bud em que falemos a mesma coisa. O apóstolo Guto também segue essa mesma visão. Então, a questão é a seguinte: quando vocês pegam esses módulos, essas coisas para corrigirem esses textos, ainda há equívocos? O que vocês precisam? Ou não tanto? Como é o... Olha, não... Tem formas diferentes de pensar, muitas vezes de se interpretar, de abordar determinado texto, determinado tema, mas é resolvido internamente. Então nós temos de forma periódica reuniões onde com os membros da diretoria nós vamos conversar sobre determinados temas bíblicos, justamente para que quando o professor vá para dentro de sala de aula, ele vá falando a mesma coisa. Então, o professor no sul, o professor no norte, o professor no nordeste, ele vai falar a mesma coisa. Então, não significa que não há opiniões diferentes, pensamentos diferentes, mas há reuniões para se conversar, discutir esses assuntos, esses temas, para que quando vai para o material didático, vá ali resultado de uma reunião, resultado do que ficou estabelecido, para que os professores falem todos as mesmas coisas. Isso traz muita segurança, né, Tiago? Para todos os membros das nossas igrejas no Brasil e no mundo, né? Exatamente. A gente pensa também na cabeça, como fica a cabeça do aluno, né? Então o professor vai em uma matéria, Fundamentos da Fé, ele fala uma coisa, aí o outro professor em uma outra matéria, que muitas vezes talvez tenha que mexer, por exemplo, quando se fala de cura, tem que se mexer com fé. Então, se recebe cura pela fé. Para que esse professor aqui de cura não fale diferente do que esse professor aqui de fé falou. Então, esse é o nosso cuidado com os alunos. Como ficaria a cabeça do aluno, né? Ou o professor A veio e falou uma coisa, o professor B veio e falou outra diferente. Então, não é isso que nós queremos, né? E como você disse, o pastor Bud tinha isso muito forte, né? 1 Coríntios 1:10, eu rogo que vocês falem todas as mesmas coisas, tenham o mesmo sentimento, estejam inteiramente unidos no mesmo parecer. Então isso é um ponto indispensável, inegociável para a gente, né, como ministério, e temos trabalhado justamente para preservar e manter essa unidade. Interessante que esses dias eu recebi um comentáriozinho no meu Instagram de uma aluna sua do primeiro ano Rema, né? E ela disse que estava gostando muito das aulas e tudo, e perguntou: você sabe quantas horas o professor Tiago estuda para se preparar para uma aula dessa? Eu digo: olha, quantas horas eu não sei não, mas eu acredito que tem uma vida aí, já de um tempo de dedicação para isso. Não é pontualmente para a aula, mas para o dia a dia, eu acredito que tem essa dedicação. Tiago, como é isso? Olha, eu desde o início, quando fui estudar teologia, antes mesmo de fazer o Rema, desde muito cedo eu já percebi que tinha mesmo um chamado. Não tinha toda a clareza, todas as respostas, mas percebia que tinha um chamado para o ensino, para a pregação. E quem tem esse chamado para o ensino da palavra, o mestre, ele é muito, o trabalho dele é muito, muito solitário, né, com as pesquisas, e eu sempre, desde muito cedo, eu amava isso. Então, o resultado disso acabava construindo, por exemplo, antes de ser professor do Rema, eu já tinha 2, 3 apostilas das matérias que gostava, entende? Então, como você disse, é resultado de uma vida. É óbvio que enquanto no momento da aula, né, no momento ali de cumprir aquela escala no Rema, você vai revisar o material, vai estudar de novo, acaba, né, surgindo novas inspirações e você traz isso para a sala de aula. Obviamente isso acontece, mas é resultado de uma vida. E eu sempre aprendi, além de reconhecer e de ter um entendimento de que tinha um chamado, eu fui ensinado a estar pronto para quando a oportunidade surgir. Então, ou seja, não espere a oportunidade surgir para se preparar. Esteja pronto. Quando a porta se abrir, você vai estar pronto, preparado, qualificado para fazer, né, para atender aquela necessidade, para desfrutar daquela oportunidade que está surgindo. Então, é realmente uma vida por detrás, e quando chega ali o momento de cumprir aquela escala, aquela agenda específica, se dedica mais uma vez ao assunto, ao tema, refrescar a memória, como eu disse,
aberto para novas inspirações e levar isso para dentro de sala de aula. Você falou aí em oportunidade, né? Ano passado, você foi convidado para ministrar nas conferências nacionais de ministros e você pregou sobre santificação, né? E eu lembro que foi uma ministração assim que tocou muitos ministros, né? Foi algo assim muito intenso, muito forte naquela ocasião e que a gente crê que surtiram muitos efeitos, né? Então, assim, qual a importância, Tiago, que você viu de tratar um tema como esse numa conferência de ministros? Bom, inicialmente, quando o apóstolo Guto me convidou para a conferência de Brasília, eu expus para ele o que eu tinha no coração para ministrar e ele me autorizou a falar sobre o assunto e sobre o tema. Depois da conferência de Brasília, acredito que ele percebeu a necessidade da mesma mensagem ser levada para as outras regiões do Brasil, nas outras conferências. Então daí surgiu essa oportunidade de falar em todas elas. Eu até anotei algo. Quanto dano tem sido causado ao corpo de Cristo devido à imoralidade entre os líderes, né? E tais incidentes, eles endurecem o coração dos incrédulos, desiludem jovens crentes, são altamente perturbadores e desmoralizantes, e devido ao rastro da imoralidade está uma coleção de vidas devastadas, cônjuges traídos, crianças confusas. A tecnologia moderna tem contribuído, né, para uma nova categoria de problemas morais, tais como pornografia, paqueras por mensagens de textos em redes sociais. E aí a mensagem é justamente por entender a importância e como muito dano tem sido causado ao corpo de Cristo devido a essa imoralidade. E daí nós estávamos em uma reunião. Como surgiu, né? Nasceu aquela mensagem. Estávamos em uma reunião e o apóstolo Guto mencionou uma lista que Tony Cook trata no livro Qualificados. Sim. Tony Cook não menciona o ministro, mas ele diz que o ministro desenvolveu aquela lista e que todas as vezes que ele se sentia tentado à falha moral, ele revisava aquela lista como um lembrete das consequências dolorosas da imoralidade. Quando ele mencionou aquilo, eu não lembrava da lista. Cheguei em casa, fui ver a lista, o livro, procurei no livro, e então encontrei. E daí nasceu aquela mensagem. Não havia recebido ainda o convite para a conferência, deixei ela guardada. Sei que vai surgir uma oportunidade para poder falar. Quando ele me convidou então para Brasília, eu apresentei, mostrei ele me autorizou. E aí, como eu disse, justamente por entender a seriedade e como esse dano tem sido causado ao corpo de Cristo devido à imoralidade, principalmente entre os líderes. Então daí que surgiu e nasceu, e como você mesmo testemunhou, e muitos outros irmãos e irmãs testemunharam também da importância do assunto abordado. Bem pertinente você falar sobre isso, Tiago, porque ontem o portal Guia-me noticiou o seguinte: maioria dos cristãos admite consumir pornografia e muitos se dizem confortáveis com o hábito, né? Isso foi publicado ontem, tanto no portal quanto também no Instagram. E interessante que você tem 3 livros publicados, não é? E o mais recente, ele fala sobre isso, sobre santificação. Inclusive, você trata como um tema urgente, né? Então, quando você olha para a sua ministração há um ano, o seu livro agora, e você vê um portal cristão trazendo um dado desse tão alarmante em nosso meio. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro e sobre a relevância de uma notícia como essa. Bom, Gi, para muitos essa mensagem da santificação é incômoda, é legalista, é indesejável, mas é uma mensagem indispensável. Você vai olhar para a Bíblia, não há santidade, não há relação com Deus sem santidade. Sim. Quando a Bíblia descreve anjos, geralmente eles estão cantando santo. A presença de Deus estava no Santo dos Santos. Moisés tira a sandália porque o lugar que você pisa é santo, por causa da presença divina. E Pedro diz na sua epístola que o Senhor, fazendo uma declaração do próprio Antigo Testamento, sede santos porque eu sou santo.
A santidade é um atributo divino. A Bíblia diz que o nosso Deus é santo. Significa que ele é absolutamente distinto e separado em pureza. Esse Deus que é santo, e na teologia é chamado de atributo compartilhável, ou seja, o Deus que é santo, ele convoca, chama a sua criação para ser santo, ele nos santificou em Cristo. E a nossa santificação em Cristo é resultado direto da graça de Deus, uma obra, resultado da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, nós fomos santificados. 1 Coríntios 1:2, Hebreus 10, versos 10 e 11, Hebreus capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 6, a mensagem da santificação é uma realidade no Novo Testamento. E as pessoas pensam que ser santo é ser esquisito, ou qualquer coisa desse tipo, dessa natureza. Mas ser santo é a ideia e foi o plano original de Deus para o ser humano. Aos Efésios, Paulo diz: ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A questão é que o pecado de Adão e, consequentemente, o pecado da humanidade nos levou para tão distante do que é o propósito de Deus que o homem pensa que ser humano é ser assim mesmo, imperfeito, impuro, pecaminoso, mas é o contrário. Ser santo é a essência, a nossa originalidade, e é por isso que Deus em Cristo nos santificou. Então, nos santificou e nos chamou para ser santos. São duas coisas diferentes. Sim. Santificação é chamada na teologia de posicional, inicial, é resultado da obra da graça de Deus, aquilo que ele fez em Cristo por nós. Esse chamado para ser santo, você vai ver na carta aos Efésios, a carta de Pedro que eu mencionei agora no capítulo 1, capítulo 4 de Tessalonicenses. Esse chamado para ser santo, na prática, em sua essência, diz respeito à mudança de comportamento. A pergunta então que surge é: o que torna possível essa santificação? O que é essa santificação progressiva, experimental, na prática? É mudança de comportamento. O que torna possível essa santificação em seu aspecto prático? Dois motivos, duas razões. Número 1, nós não somos mais escravos do pecado. Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Hebreus diz que Jesus, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro. É engraçado que na notícia, no que o portal Guia Me publicou, de modo geral, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e a matéria diz, parte dela diz: de modo geral, 75% dos homens cristãos e 40% das mulheres cristãs afirmam ter consumido pornografia em algum nível. E a matéria relata que alguns deles se sentem até confortáveis com a prática. Pensa, isso não deveria ser aceitável. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E aí nós percebemos a urgência dessa mensagem. Então, na busca muitas vezes por entretenimento, o povo de Deus não quer santificação. Então, essa mensagem, ela não é legalista, ela não é ultrapassada, ela é uma mensagem indispensável, é a vontade. Olha, Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3: pois essa é a vontade de Deus. Olha como isso é forte. A nossa santificação. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia. Então eu termino, além de tratar dessa santificação inicial, experimental, eu termino falando do perigo de não seguir a santificação. Pecado e inferno estão casados, a não ser que arrependimento anuncie o divórcio. Então, se não houvesse a possibilidade de se perder, de se comprometer, não haveria inúmeras, e eu digo, eu ponho ênfase nisso, inúmeras advertências sobre o perigo de se viver no pecado. E o livro trata sobre isso, e a Rema Brasil entendeu, a importância da mensagem e acabou publicando e lançando esse livro. E num momento muito oportuno, né, Tiago? Antes da gente encerrar esse tema, como ministro, como alguém que pesquisou, que estudou sobre isso para criar um livro, sobre o assunto, qual dica você daria aos nossos ministros, às pessoas que estão nos acompanhando, para não abrir? De que forma você pode se resguardar para não abrir essa porta da imoralidade, da pornografia? Vigilância.
Vigilância. Essa é a palavra. Vigilância em todos os níveis e aspectos. Vigilância no que se ouve, no que se vê, com quem se associa, em que ambiente se associa. Permanecer naquelas disciplinas espirituais que são indispensáveis: meditação na palavra, oração, comunhão com Deus, manter uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é o caminho, essa é a mensagem. Paulo diz que aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. É responsabilidade nossa, conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um pouco antes, ele falando do dia do Senhor, e o dia do Senhor vem como um ladrão, quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Ele diz aos crentes: vocês não estão em trevas, versículo 4, capítulo 5, versículo 4. Ele diz: vocês não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe como um ladrão de surpresa. Vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia, nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Ele diz: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Alguns anos atrás, o Brasil acordou com a notícia de que uma boate no Rio Grande do Sul tinha sido incendiada. E posteriormente, e um documentário foi lançado sobre aquela tragédia, posteriormente muitos óbitos, muitas pessoas que vieram a óbito o que constava era que essas pessoas, muitas delas, elas não morreram resultado direto das chamas. Elas morreram por terem inalado a fumaça altamente tóxica. Então, nós não estamos nas chamas desse mundo, mas precisamos ter cuidado para não sermos intoxicados. Muito bom. Com a fumaça, com a influência desse sistema. Muito bom, Tiago. Agora sim, para a gente terminar, né? Gostaria que você indicasse um livro para as pessoas que estão nos acompanhando, ou mais de um livro que você já leu, que você revisita, que você acha necessário para a edificação, né, do corpo de Cristo. E também pode indicar o seu, dizer onde é que a gente encontra, as pessoas que estão nos ouvindo. Pode ficar à vontade. Bom, alguns livros, já que o tema que conversamos sobre santificação, alguns livros eu considero leitura obrigatória na caminhada cristã. O primeiro deles é Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook, também lançado pela editora Rema Brasil. É um livro equilibradíssimo, bíblico, um livro que, como você disse, eu sempre volto nele, revisito aquelas verdades. Um outro livro que indicaria é O Impacto da Santidade, de Luciano Subirá. A editora Orvalho. Também é um livro indispensável, uma leitura indispensável para esses dias, para esse tema. E também, como você disse, o perigo, as consequências de não seguir a santificação. É uma leitura que vai abençoar muito a vida dos nossos irmãos e irmãs, eu tenho certeza. Pois é, então você já ficou curioso aí, querendo ler, acessa o verboshop.com.br e já garante o seu. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito bom esse tempo de conversa. Abraço para você, abraço para nossa querida e linda Willa, sua esposa, gente muito boa, muito amorosa. E que bom tê-los aqui agora morando em Campina Grande, perto da gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Parabéns pelo trabalho feito e temos tido realmente uma temporada maravilhosa em Campina Grande. Vocês nos receberam com um calor humano, com tanta alegria de ter-nos aqui. Então tem sido realmente um tempo precioso. Muito obrigado. O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também fico por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.